Olá a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, produzindo mais um vídeo para a família Caminheiros do Amor. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e a nossa casa fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370. Então, nesse momento em que muitos de nós ainda não conseguimos estar juntos no mesmo espaço físico, nós estamos utilizando a tecnologia para levarmos um pouquinho daquilo que aprendemos da doutrina dos Espíritos, hoje mais especificamente do Livro dos Espíritos, para todos os nossos irmãos, que nós possamos aí levar aos lares um pouco de harmonia, um pouco de paz, por meio desses conhecimentos. Então eu agradeço esse tempo que cada um está dedicando em assistir a este vídeo. Espero que ele possa colaborar com todos. Então nós rogamos ao Pai de infinita misericórdia que nos ilumine neste momento para que as nossas palavras sejam bem entendidas por todos e que também isso possa levar aos lares paz, harmonia, que também possa amparar a todos os nossos irmãos que vivem momentos delicados na saúde, nos relacionamentos, no convívio com as outras pessoas, que possa a harmonia prevalecer em todos os lares, em todos os lugares onde pudermos estar. Ok? Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho da questão 903 até a 906, estudo das imperfeições morais humanas. Então a gente aqui lembra sempre que o nosso guia, o nosso Mestre Jesus, ele nos deixou o caminho a ser seguido, nos dando o exemplo de amor e de caridade. Então, nós fomos aprendendo com ele que deveríamos fazer aos nossos irmãos aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, desta forma, como essa fórmula como parâmetro para a gente, então a gente vai entendendo melhor qual é a nossa conduta certa nesse momento do convívio entre os seres encarnados. Então não se trata do o achismo ou do desejo deste ou daquele, mas sempre trilhando como caminho mestre o que foi nos trazido por Jesus. Ok? Então vamos lá. Na questão 903, Kardec então pergunta a espiritualidade. A culpa em estudar os defeitos alheios, e a espiritualidade responde a Kardec. Ele fala: se é com o fito, ou seja, com a intenção de os criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Então nós estamos aqui falando das questões do livro 3º, capítulo 17, falando da perfeição moral. O que a gente aprende aqui com a espiritualidade? Nós temos que entender aí 2 pontos de vista nesta resposta. Primeiro, nós temos uma condição que é aquela observação que o indivíduo faz do outro. Então, se nós encontramos alguém que falta com respeito com outras pessoas, que é agressor, que ele é violento, então nós observamos aquilo e o que eles nos trazem aqui. Ao fazer a observação, qual é a nossa atitude, qual que é o nosso objetivo com isso, Se nós fizermos uma reflexão de que, olha, eu não gostaria de fazer as mesmas coisas que essa pessoa está fazendo, porque ela está prejudicando aos seus irmãos.
Então eu tomo isso para mim, né, como algo que eu não devo fazer, né. Isso não quer dizer que eu tenha, né, que expor isso para a sociedade de uma forma, né, em que seja só um benefício de ver o outro se prejudicar, né. Se eu fizer isso, no caso de uma agressão, por exemplo, para proteger o agredido, né, então isso é de muita valia. Agora, se eu pegar alguma pessoa que é mal educada e eu expor ela só para a minha diversão, né, ou para querer mostrar que eu sou melhor do que ela, isso é prejudicial, né? Então é o que ele está falando aqui sobre a questão, né, de termos indulgência. Então, assim, as questões que nós vemos nos outros que está prejudicando a outras pessoas ou a sociedade, nós devemos levar às autoridades para que ela possa ser corrigida, né? Agora, defeitos que nós encontramos em pessoas com relação ao seu comportamento e expô-la desnecessariamente, né, ao invés de ajudá-la a corrigir os seus defeitos, isso é falta, né, de caridade. Agora, outro ponto que a gente tem que olhar, né, quando eu falei lá que tinham 2 pontos a analisar, nós não podemos esquecer da condição da ciência, né, que analisa o comportamento humano e busca com isso definir padrões de comportamento, né, diante de determinada situação. Então eles nos avaliam em questão de estresse extremo, cansaço, né, ou sob pressão. Então eles fazem essas análises para que isso possa gerar material de estudo e que isso possa colaborar, né, com as outras pessoas. Então isso é uma outra, né, uma outra veia de avaliação disso, né? Então não há aí a falta de caridade em você formular, é óbvio que essas publicações elas mantêm ali todo o sigilo, né, das identidades das pessoas que foram estudadas, mas a ciência ela faz esse estudo com o objetivo de ajudar a sociedade a compreender-se e a corrigir algumas das suas falhas, alguns comportamentos. Inclusive, muitas vezes, identificando que determinados comportamentos são genéticos, né? São em função de alguma má formação ou de alguma interferência no desenvolvimento do corpo físico que pode levar uma pessoa a ser agressiva, né? E pode levar a pessoa a ter um determinado comportamento que foge do equilíbrio, né, da questão moral. Então, tem muitas coisas que são aí estudadas pela ciência para que possa ajudar as outras pessoas. Então, a gente tem que entender que tudo o que é feito, né, de estudos com relação ao comportamento humano, que tem como objetivo principal ajudar não só aquele que está cometendo o erro, mas também a todos aqueles que, porventura, né, possam passar ou sofrer da mesma dificuldade e não sabem como agir. Então, profissionais, cientistas, eles auxiliam, né, as pessoas a poderem voltar ao seu equilíbrio. Então, muitas vezes, para algumas situações, requer até o uso de determinados medicamentos, né, para que a pessoa possa conviver com a sociedade, né, de forma tranquila e equilibrada. Então, esses são os 2 pontos que a gente precisa compreender, né, quando nos deparamos com esses questionamentos, né? Qual que é o objetivo que eu, indivíduo, busco com a análise do comportamento de determinadas pessoas. E a outra parte é o estudo que a ciência faz
do comportamento humano para tentar ajudar a sociedade a conviver melhor, né? Então aqui, na questão 904, Kardec pergunta: é culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Né? Falando dessa questão mesmo do estudo, ele fala: bom, isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Ele fala: se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona, apresentando quadros que são, em geral, antes mal do que bom, né? Então, aqui a gente precisa também prestar atenção em umas coisas que hoje acontece muito, né? Principalmente agora com essa questão da informatização, né? Dessa questão da tecnologia. Nós temos algumas situações que merecem um pouco de reflexão. Nós temos alguns veículos de informação que eles são dedicados única e exclusivamente a expor a vida das pessoas, né? Então são os sites do que comumente a gente chama de fofocas, né? Ou seja, coisas que acontecem na vida particular das pessoas e essas publicações tornam isso pública e muitas vezes expõem, né, de forma errada ou até colocando ou inserindo contextos não reais, né, do fato ocorrido, ou às vezes cria um cenário e faz com que a opinião pública siga um determinado caminho de análise daquilo que não é o verdadeiro. Então, isso que a espiritualidade está chamando a atenção, né? Isso é um prazer pessoal que esse escritor faz, né, que essa publicação faz. Quer dizer, ele sente prazer ou ele tem benefícios em expor as dificuldades dos outros, ou seja, assuntos que eram para ser tratados muitas vezes dentro de um lar, né, entre famílias ou entre duas pessoas. Isso se torna de conhecimento público geral e faz com que a pessoa passe por situação constrangedora, né? Então, isso é que a espiritualidade está chamando a atenção com relação a isso. Nós temos que tomar muito cuidado, né, quando queremos expor as pessoas, assim. Hoje em dia nós temos que fazer uma reflexão muito importante disso, né? Antes de vir toda essa tecnologia, né, para nos auxiliar, a tecnologia, gente, ela não é ruim, né? O lado ruim é o uso que as pessoas fazem da tecnologia. Então a tecnologia é uma coisa muito boa para a sociedade. Agora, nós não podemos esquecer que quem faz uso, né, da tecnologia somos nós, humanos, encarnados. Então os recursos que foram disponibilizados são fantásticos, tanto, né, que hoje nós estamos vendo, né, consultas e auxílios que estão sendo feitos por meio da tecnologia, né? Então as pessoas não estão podendo ir, por exemplo, ao consultório de um psicólogo, né, mas estão conseguindo continuar os seus tratamentos, os seus atendimentos por meio do uso da tecnologia, né? A tecnologia está aí ajudando a avançar no estudo para uma cura desse momento difícil que nós estamos vivendo. Então, se nós pensarmos no passado, as pestes que houveram anteriormente, né, levaram-se muitos anos para poder se conseguir algo que fosse mais confiável, né, que fosse auxiliasse melhor no combate. E agora nós temos a tecnologia nos ajudando a acelerar muito mais isso, né? Por meio da tecnologia se estuda DNA, né, e tantas outras questões. Então nós precisamos entender que a tecnologia ela é muito boa para a sociedade,
Agora, nós é que estamos fazendo mau uso dela. Então, isso é que a espiritualidade veio perguntar, né, veio responder a Kardec quando ele pergunta se é culpado aquele que sonda os males da sociedade, ou seja, aquele que investiga, né, as coisas que a sociedade produz, é, então, de coisas não muito boas. Então, mais uma vez, nós voltamos. Se o objetivo é um estudo do comportamento da humanidade para tentar ajudar no desenvolvimento, né, dos relacionamentos sociais, isso é uma coisa, tem um fim útil para isso, né? Tem uma coisa boa por trás dessa intenção. Agora, se o único objetivo dessa pessoa que busca observar a dificuldade dos outros é ser beneficiado por isso, né? É expor as pessoas sem um objetivo, né, que não seja o seu bem, então isso é condenável. Então nós temos que prestar atenção nisso hoje, né? Então, quando nós falávamos muitas vezes sobre a particularidade de alguém antes desse momento de tecnologias, redes sociais, isso ficava restrito, né, a um grupo muito minúsculo de pessoas, comparado, né, com a população do mundo. Agora, o que acontece hoje é diferente, né? Uma coisa que se lança nos meios de comunicação, né, na tecnologia, pode alcançar milhões de pessoas. Milhões. Então não é mais estar conversando só com um vizinho, é estar conversando com o mundo agora, né? Então, infelizmente, algumas pessoas, elas vivem disso. Elas vivem de expor as outras pessoas. E isso é ruim, né? Porque cada um vai responder pelas suas atitudes, pelas suas ações. Cada um vai ter que arcar com um quinhão de responsabilidade sobre as suas escolhas. Então, expô-las para o mundo, né, só para o bel prazer ou para conseguir tirar benefício financeiro disso, é uma dificuldade muito grande que essa pessoa acarreta para ela. Então, hoje, esses profissionais que vivem de expor a vida das pessoas aí, é, o benefício que eles têm nisso hoje, provavelmente lhes custará muito caro no retorno ao plano espiritual, porque eles terão que prestar contas para todas essas pessoas, lares que foram destruídos, pessoas que cometeram suicídios por causa da exposição que sofreu, do bullying, né, da discriminação. Então, pessoas que tiraram benefícios dessas situações terão que responder por isso. Elas terão que retornar para o plano espiritual e dar satisfação sobre o que fizeram com a oportunidade que tinham de ajudar uma pessoa e, na verdade, acabaram por prejudicá-la, muitas vezes levando ela à morte, né? Bom, na questão 904A, Kardec pergunta à espiritualidade: bom, como julgar nesse caso, né, a pureza das intenções e a sinceridade do escritor, ou seja, como avaliar se aquilo que ele fez, né, ele tinha uma boa intenção ou uma má intenção, né, ou o interesse escuso, como a gente fala, né? Eles respondem aqui: bom, se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las, né? Se escreve más, é uma questão de consciência que a ele diz respeito, né? Então, ou seja, se tinha um objetivo, né, de expor, então vamos ver uma situação, por exemplo, se alguém diante de um ato
de violência contra alguém expôs aquilo, né? Então teve uma agressão, como foi o caso de uma agressão num mercado. As pessoas ali, algumas delas, né, tentaram ajudar, outras não conseguiram, mas aquilo foi parar nas mídias sociais. Então ali houve uma comoção do mundo e trouxe um benefício, né, para que as pessoas refletissem sobre as suas atitudes, né, sobre a agressividade, sobre, enfim, algumas coisas que não deveriam ter sido feitas ali, né? Então, nesse momento, pode ser que a pessoa que publicou ou começou a publicar essa informação tinha um interesse de fazer com que a sociedade se manifestasse diante de um momento daquele, né? Não estamos discutindo aqui quem tinha razão, quem não tinha razão, quem fez o que ou deixou de fazer, né? O que nós estamos falando aqui foi sobre o ato, né? O excesso de violência contra uma pessoa. Então, isso trouxe para a sociedade uma discussão importante para os dias de hoje, né? Diferente daquele que expõe a vida de alguém, né, sobre a questão de relacionamento. Ah, terminou o namoro. Ah, terminou o casamento, né? Ah, fulano falou isso de cicrano. Ah, não gostou, a fulana não gostou da blusa da outra. Ah, o fulano disse que o carro do outro não prestava, né? Então, para quê? Né? Incitar a divergência entre as pessoas só pelo prazer de vê-las discutir, de vê-las brigar, né? Então, isso que a espiritualidade está dizendo. Sempre será julgada, gente, a nossa intenção, o que nós tínhamos como interesse no momento em que estávamos fazendo as coisas. Então, o que realmente me movia naquele momento? Era ajudar ou prejudicar? E assim, como ele diz aqui, vai cada um responder sobre o seu quinhão, sobre aquilo que deu causa, né? Então, na questão 905, Kardec pergunta aqui a espiritualidade, né? Alguns autores publicaram obras muito belas e moralmente elevadas que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram proveito, né? Como espíritos, lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? Então eles respondem a Kardec: a moral sem ação é como a semente sem trabalho. Esses homens, ou a humanidade, não estou falando aqui só do sexo masculino, mas da humanidade como um todo, né, são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos, né? Aqui é muito daquele velho ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, o que nos traz aqui é que muitos profissionais, às vezes, estudam o comportamento e escrevem, né, sobre receitas ali que as pessoas devem seguir para ser melhores, mas elas mesmas não fazem isso, né? Então, fala lá, tem que ter paciência, né, tem que ter resignação, né, tem que ter respeito, mas aí quando ela está no seu dia a dia, no convívio com as outras pessoas, ela não segue. Ela não faz aquilo que ela está escrevendo ali para os outros fazerem. Então não adianta, né, só ser bom na escrita, no estudo, mas não colocar em prática, né, não fazer acontecer aquilo que se fala. Porque as palavras se vão com o vento, mas as nossas atitudes, os exemplos que nós damos, são muito mais importantes, né? Então não adianta. Então é como você indicar
né, uma mudança de comportamento para alguém, sendo que você faz a mesma coisa. Né? Fala assim, não, puxa vida, olha, tem que ter paciência na sua casa. Né? Então as pessoas às vezes falam isso para o outro, né? Ele está ali na sua dificuldade, no seu relacionamento, aí pede paciência, fala para perdoar, né? Mas aí quando acontece com a pessoa, aí o comportamento dela é explosivo, né? Ela não tem paciência, não tem tolerância. Não, e aí fica como isso? Né? Você imagina você é, é, escrevendo um livro, né, de autoajuda ou de mudança de comportamento, de paciência, tornar a pessoa zen, tranquila. Aí um dia você está lá num aeroporto, ou está lá numa rodoviária, ou está num terminal de ônibus, enfim, em algum lugar em que você se depara com uma situação que exige o seu controle, né, o controle da sua paciência. E aí as pessoas te veem explodindo. Né? Aí vê faltando com respeito, ofendendo as pessoas, né? Maltratando, né? Muitas vezes até sendo agressivo fisicamente. E aí as pessoas se deparam com aquilo e falam assim, mas espera aí, aquele ali não é o autor do livro tal que falava que as pessoas tinham que ter paciência, tinham que ter resignação, tinham que ter respeito pelo próximo, espera aí, né? E por que ele está se comportando daquela forma? Por que ela está se comportando daquela forma? Então é isso que a espiritualidade chama a atenção. Né? Se você escreveu sobre o assunto, é sinal de que você tinha conhecimento suficiente para se manter como aquilo que você escreveu, para se manter naquela linha. Né? Então precisa ter cuidado, né? Não só com o que se escreve, mas também com os exemplos que nós damos. É isso? Bom, para nós encerrarmos aqui a questão 906, Kardec pergunta aqui à espiritualidade: é repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece que o faz? Então, ou seja, a pessoa que sempre praticou o bem, que sempre é reconhecida pelo bem que faz, né, ela reconhecer nela que ela é uma pessoa boa. Né? Aí diz aqui, desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente do bem. Ele falou assim, não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e de estar satisfeito por isso, desde que não se envaideça com o que cairia em outra falta. Né? Então, isso é um alerta muito importante. Né? Então, eu posso, muitas vezes, celebrar o fato de ter vencido um vício. Né? De olhar para mim e dizer, puxa, eu já não faço mais essas coisas. Olha, que bom, eu estou muito feliz, né? Porque eu consegui vencer pelo menos uma das várias dificuldades que eu carrego. Então, nesse momento, reconhecer-se, né, triunfante de algo que você tinha dificuldade em dominar é importante. Né? Dá um incentivo para a gente continuar. Porque quando a gente consegue fazer isso, gente, nós vamos compreender que nós vamos conquistando a felicidade à medida em que nós deixamos de fazer as coisas más. Né? Às vezes as pessoas acham que, né, fazer sempre as coisas boas é ser o tolinho, né? Porque todo mundo vai abusar, todo mundo... Não. Né? Ser bom é fazer com que você viva em paz consigo mesmo. Então, quando você consegue, né, vencer as suas más tendências, é importante que você se sinta feliz com isso, né, porque você é um vencedor. Agora, o alerta que eles fazem é muito importante. Né? Por quê? Porque isso não pode se tornar envaidecimento. Você não precisa chegar para o outro e falar assim, olha só, né, o outro ali, né,
desdenhando, né, maltratando. Eu já venci isso, eu nem faço mais isso na minha vida, nem sei mais o que é isso, graças a Deus, né? Não sei mais o que é ofender ninguém. Mas aí é vaidade, porque você está querendo fazer com que as outras pessoas percebam que você já não fez mais aquilo, né? Ou já não faz mais. Mas aí é o que eles chamam a nossa atenção. Aí você vai cair num outro erro, que é o da vaidade, né? Então você vence a maledicência, mas ainda cai na vaidade. Então isso é o alerta que eles estão fazendo. Então você reconhecer que você venceu uma das suas más tendências te dá, né, incentivo para você correr atrás das outras tantas que faltam, né? Porque a gente não veio aqui para essa terra com um defeitinho só, né? Porque se alguém, né, que se reconhece com um único defeito nessa encarnação, tá no planeta errado, né? Ou reencarnou na hora errada, na hora da programação ali botaram você no trem errado, né? Era para ir já direto para um mundo de regeneração, você caiu no mundo de expiações e provas. Então, com certeza, todos nós carregamos mais do que um defeito. Então, se vencemos um, fiquemos felizes por isso e corramos atrás dos outros, né? Vamos em busca de vencer os outros tantos que nós ainda carregamos. Então isso serve de incentivo para nós. Puxa, eu consegui vencer, né? Mas não deixe com que isso te envaideça, fazendo com que você se sinta melhor do que as outras pessoas que ainda cometem o mesmo erro que você cometia no passado e hoje já não faz mais. Tá certo? Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos do Livro dos Espíritos, né? E até uma próxima vez. E que Deus abençoe a todos e continue iluminando os vossos caminhos. Tenham fé, tenham esperança que tudo isso há de se resolver. Todas as nossas dificuldades encontrarão soluções. Nós fomos criados por Deus para nos tornarmos seres perfeitos e felizes. Então a felicidade, ela está à nossa espera no final do caminho. Mas até chegarmos lá, nós vamos ter que passar por alguns não tão muito bem asfaltados ainda, né? Ainda iremos pegar algumas estradinhas de terra com alguns bloqueios, com alguns buracos, mas isso não é motivo para nós desistirmos, né? Se esse momento exigiu que o mundo desse uma parada para se repensar, é porque era necessário a gente recuperar as energias, né? Refazer os planos de progresso e podermos seguir adiante com mais tranquilidade, com mais segurança. Então que vejamos esse momento como um momento de aprendizado, não como um momento de sofrimento. A gente ora por todos os irmãos que tiveram que retornar para o plano espiritual em consequência desse momento difícil, né? E não só desses, mas de todos os outros, né, que tiveram que retornar ao plano espiritual por outras questões de saúde, não só pelo motivo da pandemia. Mas oremos por todos eles, né? Porque se eles retornaram nesse momento, é porque era necessário que eles assim o fizessem. Então que isso não seja o fim, né? Mas que seja somente um retorno. E aí em breve, né, estará tudo tranquilamente resolvido, né? E poderemos continuar nos abraçando, nos beijando, nos felicitando e voltarmos a um convívio mais próximo uns dos outros, sentindo novamente aquele calor humano. Então que Deus abençoe e que ilumine o caminho de todos nós. Graças a Deus.